Bom, caros amigos do arquivo, estamos aqui para mais um painel na esteira dos 40 anos do SBT e hoje iremos falar sobre o SBT, sobre o passado, o presente e o futuro desta jovem senhora que chega aí aos 40 anos de idade. E nada mais, nada menos, para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem a honra, já era um bom tempo que a gente já queria falar com ela, que é a Cristina Padiglione, que ela já está aí há tanto tempo cobrindo televisão, entende de televisão como ninguém, e a gente está muito feliz. Faltava ela aqui para trazer para o nosso painel falando sobre televisão, tinha que ter a Cristina aqui com a gente. Para comandar esse painel comigo, tem o meu amigo José Vitor Hack e o Reinaldo Maximiano, que estamos sempre juntos aí nessa toada. Cristina, eu tenho um duplo agradecimento para você. Primeiro, por você estar aqui hoje, ter colocado seu espaço aqui, seu tempo à nossa disposição para falar do SBT. E a outra é que lá em 2016, eu até comentei isso com você, você fez uma matéria sobre o resgate do plantão, da morte do Senna, uma matéria muito bacana na época do blog do Estadão, que você escreveu de como é importante preservar a memória, de como é importante esse resgate da memória da televisão. Você não faz ideia como essa matéria ajudou o meu trabalho, ajudou esse canal que já chega a mais de 100 mil seguidores. Então, é um duplo agradecimento por você estar aqui e por você ter, naquela época, sem querer, ter impulsionado o meu trabalho. Muito obrigado, Cristina. Gente, obrigada, que bom saber disso. A gente tenta tornar nosso trabalho alguma coisa útil, né? Tenta se divertir e claro, né, ser remunerado por isso, né? Então, assim, conseguindo equilibrar essas três coisas está ótimo, né? Porque não, a gente tenta fazer com que as coisas sejam divertidas e úteis também, né? Senão não vale a pena. Que bom. Não, foi muito bacana. Eu guardo isso com muito carinho, essa matéria, porque falei, pô, chegou até o Cabrini, aí muita gente começou a conhecer o meu trabalho e eu fiquei assim muito lisonjeado por ter, de alguma maneira, ter sido citado por você. Então, também para que você acompanhe o canal, a gente faz esse resgate da memória da TV, mas a televisão atual está aqui no Telepadi, que ela todo dia, né, Cristina, tem sempre as notícias da televisão, tem todas as novidades lá, né? Isso, telepadia, eu faço telepadia e faço o zapping também, que sai no Agora, no impresso, e também fica no F5. Então, são duas, no telepadia tem uns textos mais longos, não, né, alguns longos realmente, outros nem tanto, mas no zapping é mais notinha, mais curtinho, né? Não, muito bacana. Então, e todo dia, quase uma telecena, de hora em hora. Não, na internet não é de hora em hora que não dá, mas se eu tiver que distribuir tudo, dá mais ou menos isso. Não, então, e também tem um Twitter da Cristina que você pode entrar lá, acessar, e ela sempre está colocando, sempre compartilhando também as matérias. É muito bacana, todas as novidades da televisão tá aí para vocês. Sempre esse trabalho excelente que ela traz e que a gente já acompanha há um bom tempo. Também já vou aproveitar que eu fiz o merchan do site, a gente vai fazer o nosso, né, Hack, que é o podcast do Texto Brasileiro, que toda segunda-feira a gente está aí. Tem de terça a sexta também, então, por favor, escute, nos ajude. A gente não está roubando, mas, por favor, nos escute, Por né, favor, porque o carro do ovo precisa ser pago. Pois e estamos aqui vendendo peixe na honestidade, tá bem legal. Os de domingo estão tendo uma audiência boa e tá indo muito bem. E com a sua audiência, você que está aí do outro lado da tela, a gente vai crescer ainda mais. Como eu digo, a gente gosta de se divertir, mas de ser remunerado também. Então, compareçam ao canal dos meninos aí, o podcast, que vale a pena. É isso aí. Obrigado. Pronto, agora já temos uma propaganda perfeita, né, Hack? Cristina, fazer aqui uma pergunta. Na sua visão, a gente tem visto um SBT logo nos seus 40 anos de uma forma, assim, é uma mão de via dupla, né? Ao mesmo tempo que o SBT tem dois campeonatos importantes do futebol mundial, Libertadores da América, a Champions League, transmitiu a Copa América, tem feito, né, uma campanha forte com o futebol, mas ao mesmo tempo o telespectador que liga o SBT no sábado tem Rin-Tin-Tin, Lesse, tem todos esses seriados com cheiro de naftalina. Então a gente vê um SBT na via dupla, olhando para o futuro, mas ao mesmo tempo para o passado. Como é que você vê a chegada do SBT aos 40 anos?
De uma maneira meio melancólica, né? Porque o SBT teve coisas incríveis ao longo desses 40 anos, mas faz uns 10 que ele está meio tateando, experimentando o que fazer, sem inovação, sem. Às vezes você não precisa de inovação, mas pode ter alguma coisa muito interessante, né? O programa Silvio Santos é o mesmo há 60 anos, com algumas poucas mudanças, porque é muito ele que está ali à frente do negócio, mas ele tem uma audiência relevante, né, no domingo à noite. E ele ficou um ano no ar em reprise, um ano e meio, né, agora, com uma audiência também que não foi uma tragédia, né? Então eles têm um lastro de audiência, um público fiel muito forte, que vai mantendo isso. Agora, quando eu paro para pensar que os caras tiveram. A gente estava vendo essa semana o Boris Casoy dando entrevista para o Bial, né? Eu até comentei que a Globo demorou 30 anos para reconhecer que foi um negócio bacana aquilo, que fazia o papel de um apresentador de telejornal que não era um robô, era um cara que opinava, que falava da vergonha, que rompeu ali um padrão. O SBT lançou a Lilian Vitfib como apresentadora, né, nessa mesma época. O próprio Aqui Agora tinha um charme, né, no meio daquele sangue todo, tinha uma coisa muito legal, muito bem feita. O programa Livre, que é o Serginho Groisman, foi uma revelação do SBT como produto comercial, porque ele era uma coisa bacana na TV Cultura, mas foi o SBT que descobriu que aquilo podia ser também interessante na TV comercial, né? O próprio Jô Soares, que se redescobriu depois de tantos anos fazendo dramaturgia, fazendo sketch, foi fazer talk show. Muita Marília Gabriela, né, que levou para lá já aí um mérito da Bandeirantes, mas aquele programa Face to Face, que era cara a cara na Band, foi para o SBT. Quer dizer, teve um elenco formidável, fora aí as tradições, Hebe Camargo, Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, e tudo isso ainda está nesse DNA até hoje. Mas esse outro elenco, ele se esvaziou completamente. Então, eu tenho uma certa melancolia, eu sou um pouco saudosista quando eu olho para o SBT, né? Agora, a gente que frequenta, eu sempre falo isso, a gente que frequenta todas as emissoras, né? Os estúdios de Globo, de Record, de Bandeirantes e SBT, eu sempre falo que o SBT é um lugar onde eu me sinto muito bem, tem um astral muito bom. Tem aquele slogan TV mais feliz do Brasil, né? As pessoas são realmente. Eu brinquei uma vez com qual das filhas, que foi com a Daniela Beruti, que é a filha número 3, né? Eu brinquei com ela uma vez que o SBT tinha um slogan de TV mais feliz do Brasil, porque 2 aviões entram nas Torres Gêmeas, pode cair o mundo, e eles estão exibindo, de repente, o Chaves, o Bom Dia e Companhia, a Cristina Rocha. Ela ficou meio. Ela não gostou muito do que eu falei, mas eles têm uma equipe de jornalismo boa, eles têm um negócio bom de cobertura jornalística que não é aproveitado. E na pandemia, eu fiquei nessa expectativa desde março, né, quando as coisas começaram a se fechar. Aí eles tinham novela até julho, eles foram os últimos a suspender a novela, porque eles tinham uma frente na novela. Muito bem, mas uma hora você fala assim, bom, eles vão descobrir o poder da TV ao vivo e como é relevante nesse momento as pessoas se informarem, elas estão interessadas em informação. Isso não aconteceu, eles esvaziaram mais ainda, dispensaram a Sherazade, o Nascimento estava fora por causa da pandemia, então ele era grupo de risco, né, é um paciente também que tratou um câncer, então ele tinha que ficar em casa realmente. Mas depois de tudo, não tem volta, porque saiu o Nascimento, saiu o Sherazade, de repente fica lá com o Dudu Camargo, quer dizer, o jornalismo que podia estar sendo aproveitado não foi, então ficou um negócio, foi a emissora que mais sofreu na pandemia, né? Foi a emissora que mais perdeu, e antes da pandemia mesmo ela vinha num ritmo muito lento, se você pensar que a Record está ali sempre tentando alcançar, passou realmente agora mesmo, na média dia, ela passou porque madrugada ela vai mal, o SBT vai bem, mas no total, no saldo total, ela conseguiu ultrapassar o SBT, e tem um investimento interessado em jornalismo, a gente pode gostar ou não, a gente pode concordar ou não, mas tem uma coisa sendo feita ali ativamente, né? E o SBT parado, antes da pandemia, a Record mesmo produzindo muito, não conseguia alcançar o SBT. Então, eles têm um poder de fôlego muito grande que não estava sendo aproveitado e que, vindo essa tragédia toda de paralisar todas as gravações de tudo, foi a emissora que mais perdeu. E eu falo isso lamentando muito, porque eu queria que as coisas lá fossem mais competitivas, né? Uma coisa que você falou, lembrando desse velho tempo do SBT, foi quando o Serginho Groisman deu uma entrevista para o Roda Viva, que ele fala de como ele foi para o SBT, ele fala, poxa, eu entrei lá, eu vi Jô Soares,
Carlos Alberto, Gugu, Vovó Mafalda, Bozo, Lilian Whitfield. Então ele viu um mundo que ele falou, não, tem que ser aqui. O SBT, ele chegou numa época aglutinando o que era o melhor do popular e o melhor do que atingia, digamos assim, os intelectuais, né? Programas intelectuais para várias idades, mas também o máximo do popular com Sabadão Sertanejo, com o programa Silvio Santos e tudo mais. E uma coisa que você falou, não sei se eu queria ver se você concorda, é que hoje em dia a televisão ela é ao vivo total, né? O que é factual hoje em dia, a Globo derruba a programação dela, algo antes era aquela coisa, a Globo era toda sistemática, hoje em dia não. Se der para derrubar, vamos derrubar, tira a novela aqui, vamos botar. E o SBT não, ele realmente continua parado. Você falou das Torres Gêmeas, foi a única emissora que não travou a programação para aquilo. E hoje em dia tivemos a pandemia e não houve uma programação forte nesse ponto. Você acredita que seja mais pelo ponto do SBT ser sempre desse jeito, né? Até um tempo já assim, ou pela linha editorial que ele tem seguido, mais olhando, digamos, para o governo de uma forma mais conservadora a favor do governo? Eu acho que é uma resistência à mudança, sabe? É realmente uma resistência à mudança e um temor muito grande que o Silvio Santos é o diretor de programação, então se ele não der sinal verde, ninguém faz nada. Eu lembro que no caso, por exemplo, que é mais ou menos recente, do acidente do Boixá, que foi ali do lado, na Anhanguera, eles falaram, nós somos a primeira emissora a chegar lá. Mas o que adianta você chegar se você vai ser a última a publicar, a divulgar? Porque você vai esperar o telejornal para dar aquilo, não vai ter um plantão, né? Naquele caso, eles aguardaram que a família soubesse, para não saber pela televisão, porque era um colega de todo mundo, então teve esse respeito muito rigoroso, mas aí a Bandeirantes dando, os outros deram. E aí o SBT, não sei como é que, não lembro, estaria sendo leviana aqui se eu dissesse que eles aguardaram às 7 da noite para entrar, mas realmente não tem essa urgência, né? Então, tudo, no caso do Gugu, a gente falou muito disso, pô, os caras têm o maior arquivo do Gugu, e eles montaram uma pílula de homenagem que passava aqui e ali, mas é para não explorar a tragédia e tal. Eu acho que tem uma linha, né? Eles sabem qual é a linha. Então, a Record acabou ficando lá o domingo inteiro homenageando. O SBT fez um negócio muito mais modesto. Podia fazer um negócio de bom gosto, sem ser explorar a imagem do Gugu, né? Mas ele cresceu ali dentro, assim, eles têm as melhores imagens do cara e tal. E eles são muito resistentes mesmo em derrubar a programação, e uma programação de reprise, né? Por isso que eu disse agora na pandemia mesmo. Eu fiquei o tempo todo aguardando que isso fosse acontecer. O que eles têm a perder? O Corações Selvagens, que dá muita audiência, né? A maior audiência hoje da emissora Corações Selvagens, hoje, que é mexicana, só tem as novelas mexicanas no ar, algumas vão muito bem, mas assim, você tem o que a perder? Nada, né? Você não tem programação. Depois dessa mexicana vai vir outra, então ela pode ser adiada em mais uma semana, se faltar um dia no outro dia, ela pode ser reeditada sem prejuízo. E essa seria uma coisa muito que compensa. A Bandeirantes faz isso, a Record faz isso, a Globo faz isso. O SBT não. Então acontece qualquer coisa, não se interrompe a programação, e uma programação que não é essencial, né? Longe disso. Bom, e uma coisa que o SBT sempre foi mestre é mudança de horário, né? Então isso daí é até folclórico dentro do SBT. Programa livre que o diga, né? Hack, sua primeira participação, muito obrigado. Eu que agradeço, Padir, um prazer falar com você. Você falou da diferença do F5 pro F5 não, o Zapping que está no F5 para o Telepadir. Eu sou um fã incondicional do Telepadir. Na imprensa de televisão, acho que esse é o melhor texto, que é um texto que ele é analítico sem perder a objetividade. Você deixa transparecer suas opiniões com muita elegância, sem assim, agressividade. Eu sou fã número 1 do teu trabalho. Obrigada. A questão é que a internet hoje pede muito volume de postagem e a gente não consegue se aprofundar em nada, né? Então, assim, o Telepadia acaba tentando privilegiar isso. Mas o legal é isso, que jogando com os dois espaços, você atende as duas necessidades. Eu acho incrível. Sou fã número 1 do teu trabalho. Obrigada. O que eu queria falar para você é sobre uma postagem que você fez recente.
eu não lembro exatamente a ocasião, foi bem recente, que você falou do teu trabalho com Beto Silveira, que você trabalhou com a Ana Paula Arósio na época. Foi por causa E da você... Hilda Furacão, né? Exato, foi por ocasião da reprise da minissérie. E você relembrou o teu trabalho em As Pupilas do Senhor Reitor. E aí entra um assunto que você mencionou aí, que nós também mencionamos quando entrevistamos o Stiles. Esse momento do SBT, se a gente parar para pensar, ele tinha o melhor jornal popular do Brasil, que era o Aqui e Agora, e o melhor jornal, digamos, mais elitizado, classe AB, que era o TJ. Ele tinha a melhor faixa de novelas. Aquela trinca, Éramos Seis, As Pupilas e depois Sangue do Meu Sangue, era espetacular. Ele tinha o melhor programa de entrevistas, ele tinha os dois melhores jornalísticos, que eram o Documento Especial e o SBT Repórter, numa fase em que o Globo Repórter não estava muito bem. O melhor programa jovem, que era o Programa Livre. Enfim, era uma programação que, como o Fábio falou, juntava o popular com o qualificado. E esse caminho se perdeu. A parte, as idiosincrasias do Silvio Santos, que a gente sabe muito bem como funcionam, você acha que esse tipo de programação não tem espaço mais no SBT? A audiência já está, digamos, contaminada com esse gosto diferente? Ou há jeito, se a emissora encontrar um diretor de programação, para retomar aquele caminho? Eu acho que há jeito, sim. Não acho que falte diretor de programação, eu acho que falta autonomia para o diretor de programação, né? A gente teve algumas pessoas que tinham disposição de brigar com o Silvio para manter no ar lá alguns produtos que interessavam. E eu acho que ele mesmo tinha um feeling que talvez tenha se diluído ao longo do tempo, porque a própria negociação do Serginho Groisman para ir para o SBT, e o Groisman fala que ele queria até contratar o cenógrafo do Matéria-Prima, né, que era na cultura, é uma iniciativa do Silvio Santos, não foi uma iniciativa de outras pessoas. A dramaturgia lá teve uma resistência porque era caro, era realmente caro produzir naqueles moldes de Éramos Seis, de As Pupilas, era assim o que a gente poderia chamar padrão Globo, era muito bem feito, né? Não é porque eu participei dessa época, mas é realmente uma coisa, um peixe fora d'água, aquele núcleo do Newton Travesso ali na história do SBT. Qualquer uma dessas 3 novelas que eu citei, se passasse no horário das 6 da Globo, não faria feio. Era o mesmo padrão. Na Globo, a gente ficou numa resistência de ter um remake na Globo do Éramos Seis, porque a gente achou que o melhor remake tinha sido feito no SBT, né? Foi lindo, foi muito bem feito e tal, o da Glória Pires, mas a gente tem aquele afeto pela Dona Lola da Irene Ravache, aquele elenco é sensacional, né? Mas esse núcleo especificamente era uma coisa mais cara e tinha sempre um embate ali para conseguir levar aquilo adiante, foi até um ponto. Mas eu acho que depois, tirando a parte da novela, as outras coisas foram sendo cortadas com base em custos, sem que eles conseguissem descobrir novos talentos. O Danilo Gentili retomou esse horário do Jô, né? Mas é uma outra proposta ali, né? Uma coisa muito mais rasa, não tem o repertório de um Jô. A gente tem um Jô Soares vivo em algum lugar? Provavelmente tem, mas a gente precisa descobrir. A internet está cheia de talentos que a gente tem que revelar. Eu acho que o Danilo conseguiu reabrir esse horário, que é muito legal, é louvável, porque eu nem lembro o que tinha ali antes. Então, ele reabre o espaço para talk show. O programa tem uma audiência relevante, as pessoas que lançam disco, lançam livro, gostam de lá porque é uma boa vitrine para eles e tal. Mas, assim, tem um pouco mais de stand-up do que o Jô tinha. Agora, assim, eu acho que o Jô tem um leque mais aberto, evidentemente tem um repertório que o Danilo não tem. Nesse sentido, falta a emissora explorar mais, descobrir mais gente. Né? Ela pegou o Danilo no meio do CQC ali, que foi o CQC deu frutos para todos os canais. É quase que uma MTV Brasil da Abril, né, dos tempos da Abril, assim, ela produziu muita gente legal, que foi aproveitada de alguma forma em vários canais, e o SBT ficou com essa chance de reabrir. Ele tem um poder de atrair um público jovem, que o SBT também é uma emissora que, como as outras abertas, mas eu acho que mais, em que o público, a plateia envelheceu um pouco, então foi legal nesse sentido. Mas, fora isso, eles não conseguiram... eles foram perdendo gente sem conseguir repor esses talentos.
né? Então, eu acho que faltou coragem para apostar em gente nova, como eles apostaram no passado, ou em apostar em pessoas em outra função. O próprio Danilo já veio da Bandeirantes, não veio nem do CQC, ele já veio da Bandeirantes, tendo feito lá um talk show, que era o Agora é Tarde, né? Então, eles tentaram pegar pessoas prontas para fazer alguma coisa ali, sem aquele espírito dos tempos do Boris, que era botar uma pessoa. O Boris nunca tinha feito televisão, né? Então era bancar algumas coisas. A Lilian nunca tinha feito apresentação de jornal. E aí, de repente, as apostas passou a ser o quê? O Dudu Camargo, como chama? Marcão do Povo, que cometeu um episódio, né, acusado de racismo na Record, e foi dispensado por isso. Aí ele tem espaço no SBT. Essa abertura de espaço para gente que não está ocupando o espaço de quem saiu. Não por falta, não porque todo mundo seja insubstituível, as pessoas são diferentes, mas elas podem ter outros talentos, mas porque falta ousadia mesmo, falta coragem de apostar em gente nova. Maísa saiu e não apareceu ninguém diferente, a Larissa Manoela saiu e não apareceu ninguém, entende? Eles foram perdendo peças que não foram sendo repostas, e hoje você olha, tem um conjunto, tem um buraco ali, né? Eu acho que aconteceu isso. Um ponto interessante de se falar, e eu não sei se a Padi vai concordar, algumas pessoas citaram que na época, na virada de 99 para 2000, que foi aquela virada que a Globo fez a limpa na concorrência, né? O SBT sofreu as perdas, foi quando o Silvio fez um contrato milionário com a Warner, com a Disney, e comprou um pacote imenso de filmes, séries, desenhos e tudo mais. Sempre lembrando que em 2000 o DVD não era popular nem um pouco, era um artigo de luxo, né? Igual o videocassete nos anos 80, nem todo mundo tinha acesso. A internet era uma coisa muito difícil, streaming era só sonho. Então, e TV a cabo sempre foi cara, né? Então o Silvio parece que se acomodou, falam que o Silvio se acomodou. Pronto, tô com um pacote de enlatado que ninguém bota defeito, deu muita audiência. E aí ele foi vivendo disso, com o Gugu, que estava dando audiência, Hebe, o Ratinho, ele próprio com o Show do Milhão. Você acredita que começou nessa fase, esse ponto dele, deixa a vida me levar, vamos indo, sem investir em grandes nomes, em grandes programas? Não sei, pode ser que ele tenha feito uma opção de custos, né? Em vez de eu pagar os salários, eu gasto do outro lado. Mas antes isso era uma coisa tão rara assim, os pacotes de latados, eu não sei se era tão raro assim, mas eu lembro que com a Warner foi um negócio realmente marcante, né? Mas eu acho que falta mesmo um planejamento, alguém que chega e fala, bom, a gente perdeu 10 elementos e não conseguiu repor nem 2. Enfim, eu acho que faltou mesmo, e esse buraco do jornalismo que ele deixa, né, de tempos em tempos, lembrando, a gente tem falado disso há muito tempo, não é de agora, que a TV aberta vai ficar muito em função de transmissões ao vivo, e o principal disso não são os eventos esportivos, embora eles sejam importantes, eles não acontecem o tempo inteiro. Agora, se você tem que ter uma grade de programação flexível que abrace isso, e dá espaço para isso. Ele foi reduzindo de novo o jornalismo. A gente tem que lembrar que a Ana Paula Padrão, quando chegou lá, não lembro em que ano agora, ela meio que abriu um matagal crescido assim, da redação, não existia, né? Então ela foi a reforma. Ela reergueu uma equipe de jornalismo num departamento que estava ali as moscas, só tinha sucata. Foi em 2005, né, Padi? 2005, foi em 2005, isso. 2005? Foi? 2005, isso mesmo. Ela chegou do nada e fez lá eles passaram um tempo sem nada. Então, depois veio o Nascimento e tem gente que está no SBT desde então, desde a Ana Paula, né? Desde daquele momento que ela bancou e falou, não, eu preciso de sei lá quantas pessoas, eu preciso de câmera nova, eu preciso de... Aí ela, meio que foi ela que bancou ali o negócio e ele atendeu tudo que ela pediu. O que eu acho é que hoje não dá para você contratar mais as pessoas como eles faziam no passado, ganhando 700 mil por mês, 500 mil por mês. Tudo teve um rebaixamento, inclusive na Globo. Então, isso é proporcional. Se ele não pode pagar mais 700 ou 500 mil para um apresentador,
esse cara também não vai ganhar isso em outros canais. Então, dá para trabalhar com essa ideia, né? E ter uma percepção melhor do que de quem agrega valor. Né? O Dudu Camargo agrega valor para um jornalístico? Não agrega. Se ele quiser transformar o cara num sujeito, lá, num apresentador de entretenimento, tudo bem, se ele acha que o cara é genial e tal, vai da cabeça dele, mas ele não pode botar esse cara no jornalismo, ou Marcando o Povo, e aí no SBT Brasil, hoje você tem de novo, né, um esvaziamento de bancada, de reportagem, de tudo. As matérias do SBT Brasil repercutem quando vão para o UOL, quando vão para outros lugares. Eles não estão conseguindo reverberar o que eles fazem de relevante. Tem coisas ótimas, tem coisas muito boas, mas assim, você fica sabendo por outros canais, né? Por outras, ou pela rede social e tal. Eu acho que eles estão com o risco de perder o hábito das pessoas de frequentar o SBT, ver o que está passando no SBT, quando acontece alguma coisa grave, ou quando tem uma votação no Congresso. As pessoas já não passam mais por ali, né? Vão para a Record, vão para a Globo, vão para Bandeirantes, mas não passam por ali. Então, eles estão deixando de criar isso no espectador mesmo. Reinaldo, sua participação, valeu mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Fábio, Zé Vitor. Cristina Padilha, é um prazer conversar com você, ouvir você, já que a gente já acompanha você por escrito já há um bom tempo. Sou fã do seu site e, enfim, obrigada. Sempre salvos nos favoritos aqui para visitas por mais de uma vez ao longo do dia, porque a gente se interessa por televisão. E é isso que o Zé Vitor falou mesmo, assim. Nós temos poucas pessoas que escrevem sobre televisão, né? Que tentam passar uma ideia mais consistente do que é a televisão, né? Fora daquelas pílulas ou de questões de bastidor, geralmente muito caminhadas para fofocas, intrigas, enfim, nada contra também jornalismo de celebridades. Mas onde a gente encontra substância, conteúdo, tá ali no seu site, e creio também no site do Sticer. Acho que são os dois nomes assim, fortes do jornalismo de TV, assim. O seu e o do Sticer, assim, de coração mesmo. Mas acompanhando a sua fala sobre os 40 anos do SBT, uma coisa que também eu vou observando, porque eu pesquiso televisão, mas eu pesquiso detidamente telenovela, né? Mas olhando o SBT, e a partir da análise que você faz, o que a gente consegue perceber é que o SBT é muito descontínuo. Uhum. Com as suas produções, né? Você acabou de descrever exatamente a situação de descontinuidade no jornalismo, de onde saiu muita gente boa e onde se produziu muito material muito bom, né? Um arquivo imenso, excelente de peças de telejornalismo. Assim. A mesma coisa com a teledramaturgia, né? Que tem ali uma insistência nas novelas enlatadas mexicanas, né? Ou então nas frequentes readaptações, né? O que dá uma impressão de que o SBT vive num looping dos anos 80, 90, interminável. É verdade. Porque, assim, nos anos 90, você ligava a televisão, você via Carrossel. Nos anos 2000 e alguma coisa, você liga e está vendo Carrossel. Você tá vendo que é outra Chaves, versão, sabe? agora é outra versão. É outra versão, claro, né? Chiquititas, enfim. Mas aí no campo da teledramaturgia, nós temos o grande nome da teledramaturgia lá no SBT, que é a Iris Abravanel, né? Que assume ali as autorias. Mas, embora tenha sua equipe de colaboradores. Assim. Ao mesmo tempo, assim, de dramaturgia nacional, né? Mas não é necessariamente um lugar que revela autores. Diferente do que acontece, por exemplo, com o Gustavo Reis, né? Na Record. Uhum. Né? Então, que análise você poderia fazer para a gente dessa descontinuidade da dramaturgia na revelação, não só de grandes atrizes, como Larissa Manoela, por exemplo. Essa menina, não sei como o SBT consegue perder uma Larissa Manoela, como é que consegue perder uma Maísa, né? Mas eu acho que... uma Ana Paula Arósio. Ele perde, no caso, o Silvio Santos, conscientemente, né? Isso... Uhum. Nesse ponto, eu vejo um lado generoso nele. Ele criou, ele investiu na Ana Paula Arósio, pagando mesmo ali o curso de interpretação dela,
E ele sabia que em algum momento ele ia perder aquela figura incrível, né? Aquele rosto maravilhoso. A Luciana Braga, que falava na época das pupilas, falava para o Nilton Travessa assim, e ela era uma das pupilas, ela falava, Nilton, mas olha a cara dela, só falta ela saber interpretar, a gente está ferrado, né? A menina já era linda, né? Imagina, só falta ter talento. E ela tinha e foi investido nisso e tal. Ele Silvio, sabia que aquilo não, ele não tinha como ficar, né? O Zé Vitor citou agora as novelas. Éramos 6, as pupilas, Sangue do Meu Sangue, teve Ossos do Barão também. Elas não foram feitas ao mesmo tempo, eles tinham uma novela no ar a cada temporada. Ele sabia que ele não podia ter a Ana Paula em todas as novelas, e que a Globo tem 3 novelas no ar simultaneamente, tem mais não sei quantas séries por ano. Isso abre um leque para o ator que ele não consegue fazer essa contraproposta. Então, ele já sabe que vai embora. E ele falou para a Larissa Manoela, num troféu imprensa, ele falou, só que a hora você vai para a Globo, eu sei que o seu destino é lá. Então, ele, pelo menos nesse campo da dramaturgia, tem essa noção. Agora, assim, você tocou no ponto dos roteiristas. De fato, não tem um interesse em desenvolver uma equipe de roteiristas da casa, né? A Record, eu acho que trabalha muito mal com os seus roteiristas, no sentido de que ela trata os roteiristas como se eles fossem profissionais, como é que eu vou dizer, descartáveis, né? O caso da autora de 10 Mandamentos, a Vivian, como é o sobrenome dela? Vivian de Oliveira. Aquilo é absurdo. O primeiro confronto que eles tiveram ali, por causa da filha do Edir Macedo, que ficou mexendo no texto de uma profissional, eles dispensaram, e era a pessoa que mais deu audiência para eles, né? Claro que a figura do Moisés e a Bíblia pode ser muito interessante, mas a Vivian fez aquilo funcionar na telenovela como nenhum outro autor fez. E eles abriram mão porque não aceitamos... Está na Bíblia, né, Padi? O princípio é o verbo. E houve uma falta de respeito com ela ali, né? Então, a Record trabalha com os roteiristas dessa forma muito descartável, muito... Eu posso te trocar a qualquer momento por alguém, né? Fez isso com o Mion, no momento em que ele se mostrou mais star, falou, não queremos... Então, eles têm esse péssimo... essa péssima maneira de lidar com as pessoas, que eu acho que você não precisa ceder completamente as 100 toalhas brancas que um astro pede, mas você tem que ter um jeito de conversar, de negociar. Não são funcionários públicos, eles são artistas. Se eles não fossem diferentes, eles não precisariam de holofote, né? Então você precisa ter um trato para lidar com essas pessoas mais gentil, mais elegante, enfim. Mas a Record vai lá, contrata, faz, acontece. O SBT não existe essa figura, porque está tudo em torno da Iris. Eu conhecia a Leonor Correia, só que trabalhou junto com a Iris, mas eu nem fico sabendo quem são os outros roteiristas, né? Então, não existe esse hábito de desenvolver ali o trabalho de um roteirista. Na época do Newton, o Rubens Ewald mesmo fez a adaptação do Éramos 6 para o SBT, e que estava na versão anterior com o Silvio de Abreu, então a figura dele... mas o objetivo dele central não era escrever novela. E aí tem também o Bosco Brasil, que colabora nas Pupilas, eram pessoas do teatro que ele foi lá e levou para trabalhar na televisão, que estavam, vamos dizer, mal aproveitados, ou na época também tinha essa coisa de precisar ficar indo para o Rio, né? Não funcionava tudo tão online, então tinha muita gente de São Paulo que não tinha trabalho porque toda a telenovela e toda a teledramaturgia era feita fora, feita no Rio de Janeiro. Como, por exemplo, o grande Chico de Assis, que a gente perdeu, né? Chico de Assis, ele exatamente. Foi supervisor do Razão de Viver. Isso, Chico de Assis, bem lembrado. Então, tinha uma turma aí, né? E o SBT não investe nessa figura de quem escreve a novela. A Globo sofreu aí durante os 10 últimos anos para fazer um time de uma roda girar, né? Porque vários autores ou morreram, ou se aposentaram, ou ficaram mais devagar pela idade mesmo, porque é um negócio puxado, então tem uma hora que você tem que largar o osso. Mas o SBT, preocupação zero com isso, né? Mesmo com a figura de um roteirista mais, vamos dizer ali, mais técnico, né? Não precisa ser um grande criador, mas um cara mais técnico. Eles não têm nenhuma preocupação com isso mesmo. É curioso, porque assim, o Zé Vitor citou agora o Razão de Viver, né? Que daquele ciclo de novelas tentava
romper ou quebrar um pouco com aquele ciclo de produções de novelas de época, que são produções muito caras, né? Muito dispendiosas, assim, né? Mas produções urbanas ou produções contemporâneas, mais próximos daquilo que a audiência experimenta, né? E foi uma novela com uma experiência muito boa, né? Ainda tinha a Ana Paula Arósio no Razão de elenco. Viver, você disse? No Razão de Viver. Uhum. E outras que vieram paulatinamente, digamos assim, mas ainda naquele pacote de novelas que eram traduzidas. Me parece que o SBT sempre teve uma visão muito conservadora Muito. na teledramaturgia, daquilo que funciona. Não só a visão, né? Editorialmente também é bem conservador. A ponto de você, por exemplo, ver a adaptação de Cila Pedroso para o Canavial de Paixões, isso é uma coisa bem melhor do que a versão original da novela mexicana, assim. Mas me parece que é sempre pouco espaço de uma liberdade, pouco espaço assim, de uma ousadia no campo da autoria. Assim. Me parece sempre uma dramaturgia muito amarrada, muito presa. Sim, não sei se naquele ciclo de Éramos Seis, iniciado com Éramos Seis, já era ou estava assim, né? Mas a partir dali a coisa ficou muito engessada. Não, porque ali não tinha Íris no comando, né? Era o próprio Travesso que cuidava disso, então era uma visão mais, eu vou dizer, eu acho que mais global da televisão, porque a Íris, por melhor que ela possa ser, ela não tem essa visão de quem veio, trabalhou em outras emissoras e teve outras funções, né? O Travesso vem da Record, lá da família Machado de Carvalho, tem um trabalho ali, por exemplo, na equipe A da TV Record daquele tempo, tinha o Manuel Carlos, trabalhou com o Cassiano. Então, é claro que esse cara vai ter uma outra visão de dramaturgia, e estava mais interessado nessa renovação e nessa aproximação de roteiristas profissionais. E aí ele chegou muito mais como uma pessoa interessada em fazer aquilo, claro, com gosto por fazer aquilo, mas muito fechada ali no repertório de novelas mexicanas que eram compradas da Televisa, muito mais limitado nesse sentido, né? Tem uma cisão aí daquele tempo e eles descobrem então com mais convicção que as novelas infanto-juvenis são um nicho, assim como a Record descobriu as bíblicas como nicho. Vamos fazer uma coisa diferente que a Globo não faz. Então, começaram a trabalhar nisso, que tem um acerto ali, né? Vamos dizer, comercialmente funciona para a Record e funciona para o SBT, e não fica aquela coisa, o Luciano Calegari, né? Lembrando aqui 40 anos de SBT, do Luciano, que eu gosto muito, ele dizia sempre o seguinte: quando a gente imita a Globo, a gente corre o risco de fazer uma Globo mal feita, isso fica evidente. Então, a gente tem que buscar outros caminhos. E, nesse sentido, a novela infanto-juvenil é uma coisa interessante para eles, mas ela podia ser mais do que de repente, né? A gente fica com uma expectativa de ser menos tati-bitati, né? Ser mais. E agora, a audiência adora, funciona. Na Netflix acho que são, né? Então, entre os top 5 ali tem novela infanto-juvenil do SBT, né? Nem lembro qual que é, porque agora já me perdi. Acho que só não tem Carinha de Anjo, mas as outras estão lá. Então, tem um público muito interessado nisso, comercialmente é viável. Que a gente fica torcendo para ter um trabalho de roteiro ali que possa abraçar mais os profissionais do mercado, né? Reinaldo, eu nem sei se a Padi vai concordar com o que eu vou dizer, e também não é uma defesa do Silvio Santos, porque nessa questão acho que não tem muita defesa. Falta investimento em roteiro. Mas eu tenho a impressão, o Fábio também pode dar a opinião dele, de que aquele episódio da Glória Pérez, o Negrão e o Benedito terem assinado com a SBT e não terem ido, é meio que um trauma que o Silvio carrega até hoje. Verdade, é verdade. Ele até investiu depois no Thiago Santiago, mas ele sempre foi muito reticente a investir de novo em roteiro depois do que aconteceu ali.
Bem lembrado, Sim, Thiago bem Santiago lembrado. tinha, bem lembrado. Mas eu acho que tem esse problema no SBT, é tudo 1000 ou zero, né? E aí entra no que você falou, E eles o não têm. caminho bom é o do meio, né, Padim? É tudo instável por isso, ou é muito ou é nada. Então fica. É muito louco. Assim, o jornalismo, de repente contrata a Ana Paula Padrão, faz todo aquele negócio, depois de uns anos puxa o freio de mão de novo. Não, desistir. É muito brinquedo, né? Como a gente fala, Silvio brincando de televisão, que é o que o Sticer escreveu e ele concordou. Ele próprio, Silvio Santos, concordou com isso. É muito brinquedo, então cansei do brinquedo, larguei. E aí faz da empresa um negócio muito instável, realmente. Até puxando, saindo um pouco da novela, e até puxando um pouco para aquilo que é o SBT, porque o SBT nasceu de um programa de auditório. Eu acho que é a única emissora do mundo que é um programa de auditório, né? Que saiu de um programa de auditório. E sempre foi a força do SBT, o Gugu, o Silvio, o Raul Gil, os grandes nomes, J. Silvestre, Flávio Cavalcante, a Hebe, né? Almoço com as Estrelas. Era uma época de ouro do auditório e a gente tem visto, até a própria Folha de São Paulo colocou, quando o Gugu morreu, que com a morte do Gugu era o fim dos grandes apresentadores. Domingão do Faustão, que era um clássico da Globo, eu coloco como um clássico, não existe mais, foi por espaço. E a gente tem visto, junto com a pandemia, que os programas de auditório estão virando mais programas de estúdio, com talvez uma plateia virtual, um aplauso aqui, uns convidados, uma música um pouco mais alta, e o auditório, que já era meio robotizado, virou o fim por causa da pandemia. E eu queria a sua opinião. O SBT, a gente tem o Raul Gil, por exemplo, que é, junto com o Silvio, um dos últimos apresentadores da velha guarda. Você acredita que quando eles se aposentarem, Silvio, Raul Gil, aí Celso Portiolli também já meio que abandonou aquele programa de auditório tradicional, o SBT perde a sua essência com o fim desses programas de auditório? Eu acho que programa de auditório nunca vai acabar. Eu não estou de acordo com essa história que morreu o Gugu, o Faustão saiu da Globo. Eu acho que, de uma maneira geral, como eu falei sobre os apresentadores de telejornal, não existem mais os grandes salários, esses caras também vão ganhar menos. Mas vai ter um tratamento inferior ao que as grandes estrelas já tiveram. Eles vão ser um pouco mais commodities, vão ser um pouco mais, isso que a gente falou sobre os roteiristas da Record, eles vão ser mais descartáveis, eles talvez não, né, a televisão, nenhum canal tem mais interesse em dar tanta atenção em torno de uma figura só, porque é um risco para ela como empresa, mas ao mesmo tempo ela também não pode tratar aquele cara como mais um, porque comercialmente é interessante que ele seja um nome forte. Né? Você agora tem essa transição que a gente vai tirar a prova dos 9 no ano que vem com a ida do Luciano Huck para o domingo e com alguém que vai ficar no sábado, né? Porque a gente está falando de uma grande vitrine que pode chegar e falar, não, eu sou uma grande vitrine, TV Globo, e se eu botar aqui qualquer pessoa que apareceu ontem, eu vou conseguir um retorno comercial razoável. Mas, assim, se eu tiver aqui um Faustão, um Silvio Santos, um cara que atrai realmente as marcas de uma forma mais estável, o lucro pode ser muito maior. Então, eu não acho que a figura a televisão vai querer dar menos atenção, né, fazer as pessoas serem menos estrelas. Isso acontece agora com o Galvão Bueno também, quando falam do Gustavo Villani, falam assim, a Globo não tem interesse em criar um novo Galvão Bueno, ela quer um cara menos estufado, menos ego, menos star. Mas, assim, ela vai ter que ter um cara principal, porque esse cara vai ser o sujeito das finais, entendeu? Das grandes narrações, ele não vai poder estar em todos os jogos. Então, não é interessante para eles diluírem tanto assim a figura da estrela a ponto de não ter uma estrela. Vai ter alguém, mas os patamares são mais baixos, assim, de remuneração e de holofote. Agora, assim, eu acho que os programas de auditório não morrem. Assim, é uma interação de público presencial ali, que agora a gente vê, faz uma falta para todo mundo, tem um calor de auditório que ajuda o animador a ser
mais interessante, mais interessado no que ele está fazendo. A gente vê o caso do André Marques, naquele No Limite, completamente desanimado, né, que quando tem alguma plateia pode ser um apresentador muito melhor. Então, eu não acredito que as coisas que vá morrer a figura do apresentador, do auditório, né? Os auditórios podem ficar menos estufados de gente, pode ser uma versão menor, mas não acaba. Eu pergunto isso porque a gente tem visto as reprises do Silvio dos anos 80 e os anos 90 agora. E tem uma geração, a geração que tem 21, 22 anos, não pegou essa época. Então, eles não viveram essa época do auditório, que era mais assim, livre, vamos colocar assim, uma coisa muito mais divertida, uma coisa mais carnavalesca, né? Do Silvio caindo, ou do show de calouros com o Sérgio Malandro levando torta na cara, aquela coisa toda. Chacrinha, né? Aquela coisa chacrinha. E vou entrar numa outra questão, até queria também que o Hack e o Reinaldo falassem também, desse ponto que você trouxe para a gente, que até você falou, eu sou muito nostálgica ao falar do SBT. Eu acho que todos nós que assistimos o SBT dos 80, dos anos 80, dos anos 90, tem uma nostalgia muito forte. Eu tirei essa nostalgia que eu achava que nunca ia pegar de fato. O próprio Silvio Santos, o próprio SBT colocou um vídeo do Porta da Esperança, onde uma diretora pede que emprestados os bichinhos do Bozo, o carrossel, a carruagem da Cinderela, para que faça a festa das crianças. E aí o Silvio brinca, não tem mais nada disso, os bichinhos foi demitido, desmontamos tudo. E aí entra a surpresa com aqueles bichinhos do Bozo. Quando veio a música, eu vi aquilo, me emocionei muito, porque é a minha infância, é a TVS, é o SBT. Então a gente carrega muito isso, né, Padi? Tanto o Reinaldo quanto o SBT do Viva a Noite, o SBT do Show de Calouros, do Bozo, do Chaves, enfim, de tantos outros programas marcantes. Essa geração de agora, que pega um SBT de 20 anos, que, como você falou, é um SBT um pouco, assim, tipo, avoado, né, com buracos. O SBT vive muito da nostalgia. Como é que vai ser isso no futuro? O SBT vai conseguir cativar essa geração de agora como cativou a nossa? Nossa, que pergunta que você está me fazendo, eu não tinha pensado nisso, né? Se a gente está nostálgico agora com relação a uma programação de 10, 20 anos atrás, daqui a 10, 20 anos as pessoas vão estar nostálgicas do quê, né? Sei lá, talvez da Larissa Manoela, da Maísa Silva, não sei se vai ter o que lembrar, né? Não vai ter muito que... Não vai ter isso, né? É verdade. Mas você tocou num ponto que, não sei, a gente sempre acha que a nossa geração foi mais feliz do que a geração que está correndo. Aquele momento, Meia-Noite em Paris, né? A época passada é sempre mais interessante que a sua, né? Não sei te responder, assim, não sei o que as pessoas vão sentir saudade, assim, porque realmente tem uma coisa muito folclórica, né, no SBT, assim. Talvez elas sintam falta do rock, mas realmente as coisas estão muito engessadinhas, né? Muito emolduradas, muito pasteurizadas, né? Mas as pessoas ficaram muito tempo, por exemplo, vendo Faustão na Globo, reclamando que ele não era o cara do Perdidos da Noite, porque pasteurizou no domingo à tarde, tem que atender uma plateia maior, tem que falar com a família toda. Então ele passou a ser um cara mais, né? Menos interessante, né? Interessante muito para as marcas, porque fala com aquela convicção, com aquela voz e tal, mas ele era um cara menos esculhambado, que foi o que deixou ele famoso, era mostrar a esculhambação dos bastidores. Talvez ele consiga retomar isso na Band, vamos torcer. O Faustão deu uma entrevista para o Jô, no último ano do Jô na Globo, e eu conheço vários jovens que não tinham nunca visto o Perdidos na Noite, que falaram isso, nossa, mas o Faustão no Jô estava... Que cara engraçado e tal. Sim, porque ele tem isso ali que está meio amarrado no domingo à tarde, né? E as coisas ficaram menos anárquicas, de repente o Silvio não podia mais jogar o aviãozinho, né? Falta de respeito com as cédulas de dinheiro, e as coisas ficaram menos carnavalescas, né, digamos assim. Vocês devem ter visto o Bingo, que era o filme baseado no Bozo, é uma outra época, né, uma coisa muito louca, assim. A própria Xuxa reconhece ali alguns equívocos, né, uma série de equívocos, como Rainha dos Baixinhos, no figurino, no exagero do brilho, aquela coisa toda. Eu não sei do que a gente...
A gente tem um saudosismo kit de anos 80, né? Eu não sei do que vão sentir falta, não. Da próxima geração, não sei se vai ter esse papel. As pessoas que vivem muito na nossa bolha adoram falar que os jovens não veem mais TV aberta. Estou falando de um terço da população, né? Porque, assim, televisão paga e streaming não chega para 2/3. Então, ainda tem realmente uma marca muito forte aí, e a gente tem que dar uma atenção muito forte para esse público, que eu acho que está meio órfão de coisas bacanas, de coisas interessantes, de criações originais, né? Hack. Talvez eles sintam falta do Ratinho. Né? Sim, quem é o Ratinho da Record? Meus amigos, se vocês estão vendo o Ratinho de agora, que vocês não viram o Ratinho da época da Record. Eu acho que o próprio Ratinho sente saudade do Ratinho. Boa. Mas o Ratinho é um grande comunicador, ele só não sabe usar direito o poder de comunicação dele. Não é que ele não sabe usar direito, eu penso que às vezes ele seja muito irresponsável. Agora, fora isso, assim, ele é um grande comunicador mesmo. Por favor, Hack. Padi, a gente, dessa nossa bolha cor-de-rosa, que a gente seleciona com tanto carinho, né? Vai tirando as ervas daninhas, vão ficando só o trigo dourado, né? A gente acaba sendo um pouco preconceituoso às vezes. Sim. Eu comecei a ler muito as pessoas falando sobre a falta do humor na televisão, né? E hoje o único programa de humor declaradamente humorístico no horário nobre é a Praça é Nossa. Verdade. E como eu tinha uma visão de, sei lá, uns 10 anos atrás, de uma praça decadente, que não tinha graça e tal, eu deixei de ver, sentir a repercussão. E recentemente eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, não cheguei a ver o programa inteiro, com o pessoal do stand-up, com novidades, com coisas que, se não agradam o meu estilo de humor, agradam a uma pessoa que está buscando alguma coisa nova. Eu acho que só no SBT a gente pega o programa mais velho da televisão brasileira sendo pioneiro, vanguardista, buscando uma outra coisa. É muito louco. É puro suco de SBT, né? Muito. E aí cabe uma outra reflexão. Outro dia eu vi num desses podcasts conservadores aí, um roteirista muito famoso falando que, ok, temos essa questão toda do meu Deus, me fugiu o nome dele, o diretor do humor que se envolveu no caso de assédio. O Márcio Smelling. Temos o Márcio Smelling, ele realmente fez um trabalho muito bonito, mas o programa dele não revelou ninguém. E a praça, daquele jeito, capengando, continua revelando. E eu fui obrigado a concordar com ele. Se a gente for ver, o Zorra, durante o período em que ele esteve, tinha um elenco fixo de parças, né? Gente que a gente gosta, que a gente admira, mas que é a mesma galera. O Helder Rodrigues não era um cara tão conhecido antes do Tá No Ar. Eu acho que ele era também um cara de teatro, stand-up e tal, e a gente começou a amar o Helder no Jardim do... Como chamava aquele quadro ótimo? Maravilhoso, Jardim Urgente. Jardim Urgente, o Helder é um caso. Acho que tem lá a Luciana, que fez o Oscar com eles agora. Tem um elenco... É meio diluída essa fama, porque eram mais atores e menos comediantes. Mas o Helder não. O Helder é um caso que eu considero uma revelação do Tá No Ar, aí, pelo menos pra massa, né? Mas na bolha a gente já seguia ele desde o tempo dos melhores do mundo. Onde eu quero chegar? Eu acho que a gente analisando o movimento do humor, a gente está vendo uma adesão muito grande à linguagem do stand-up. E é inegável, nós temos a praça que já começou esse movimento de troca do sketch. O cara cadê senta... o Zé Vitor? Opa! Vamos lá. O cara senta lá no banco da praça e bate um papo, é isso, o quadro. E nós temos o Danilo Gentili, que, embora não esteja fazendo stand-up, é um cara que surgiu dessa cena. Você acha que o humor na televisão vai por esse caminho ou eu estou sendo precipitado? Eu espero que não, porque a gente... Eu acho muito ruim o que está acontecendo com o humor. Primeiro, a Record não tem humor, né? É uma emissora que se pretende estar entre as primeiras, tem uma audiência relevante, não tem humor, deixou morrer aquele investimento no Fábio Pochá, fez lá 1 ano e meio, 2 anos, não sei se chegou a 2 anos de programa,
transformar aquele horário em nada, podia ter alguma outra coisa, podia ter o próprio Paulo Vieira lá, que a Globo abraçou e que é um cara engraçado e tal. Lamento muito esse buraco do humor na Globo agora, porque em algum momento ficou sendo a questão da saída do Melling, depois ia ter um programa que não aconteceu, depois era por causa da pandemia, e a verdade é que a gente está, sei lá quanto tempo, bom, desde que acabou o Zorra no final do ano, vai dar um ano sem nada inédito, né? O Vai Que Cola é um programa do Multishow, que a gente pode ser inédito para muita gente, mas não é uma produção nova. E aí eu sempre que eu pergunto e cobro isso da Globo, mas a pandemia e tal, o quadro do Fantástico, isso que a Globo não mostra, não precisa ter elenco, é uma edição, né? É um jogo e era bacana, né? Por que de repente isso não continuou? Eu acho que tem um desinteresse da Globo, especificamente, que produziu muita coisa de humor, falando mais da Globo aí, porque o SBT sempre teve só a praça mesmo, e a figura do talk show ali, onde o Danilo trabalha com os humoristas e tal, mas investimento em humor mesmo era só a praça e continua sendo. E aí a Record, que nunca tem, então assim, eu sinto falta disso na TV Globo, onde não está acontecendo nada. Eu acho, e aí eu tenho uma suspeita muito forte que isso seja um pé no freio em relação a Jair Bolsonaro, entendeu? Porque eles têm que ser muito críticos no telejornal, obrigação, né? É uma questão de não passar vergonha, como o SBT e Record passam muito, mas eles não precisam também escancarar o escracho e o humor deles naquela linha que vinha acontecendo do Zorra, do Tá No Ar, do Fora de Hora, que durou tão pouco, era todo um humor político, né? A praça é um humor de costumes, não é um humor tão político. Às vezes tem algumas coisinhas, mas o foco dela é outro. Então, eu fico atribuindo esse silêncio da Globo a um receio de chatear mais o governo do que já chateia, né? Eu espero que isso seja superado, que isso não seja uma linha a seguir, que estava aguardando o programa novo do Antônio Prata, que era para sair agora em agosto e não vai sair, vai ficar para o ano que vem, e não dá para entender por quê. Os caras estão produzindo novela nos 3 horários, eles suspenderam basicamente Malhação e Humor. Eu fico chateada de achar que o humor tem o mesmo peso de Malhação, que é um negócio tão nichado, né? Então, eu espero que não vá por esse caminho. Mas, assim, aí está falando de investimentos. Agora, assim, o stand-up, essa figura do sujeito engraçado que vai lá, é um negócio barato, né? Um cara que é criativo, que sabe falar, que sabe contar uma história, e atrai audiência na internet. O Comedy Central tem colhido bastante fruto na audiência e no faturamento com esse formato. Tem A Culpa é do Cabral, que depois ganhou a versão da Carlota, já está não sei em que temporada, porque é um negócio sem custo não, que tudo tem um custo, mas assim, é muito mais barato, né? Você pode pegar pessoas geniais que sabem contar bem uma história, uma piada, jogar o cara ali sem nenhum cenário, e ele faz um negócio acontecer. Então, nesse sentido, como todo mundo quer sempre ganhar mais para gastar menos, né? Que é sempre um lucro maior, é um caminho de forte tendência. Mas se a gente for pensar, o Jô Soares e o Chico Anísio são grandes contadores de história, o Chico era, o Jô ainda é, mas assim, o Jô não faz mais isso. Então, vou dizer assim, os programas deles fizeram muita história com isso, com vários personagens. Você não precisava erguer um cenário de novela de época, né, que a gente falou que é um negócio caro, mas assim, você junta um tapume, uma coisa aqui, outra ali, e faz acontecer o cara contando uma história, se vestindo, está centrado muito na figura dele, né, do Chico e do Jô, desses caras. Primeiro que, de novo, a televisão não tem interesse em criar os monstros de novo, né, fazer o cara ser mais do que todo mundo, mas esses talentos são raríssimos, então é difícil você achar um Jô e um Chico Anísio hoje, mas eles existem, só que assim, eu acho que o interesse em fazer o stand-up é muito maior. Você podia ter botado o Jô e o Chico o tempo todo fazendo stand-up, porque eles faziam também, inclusive nos shows presenciais, eles faziam aquilo, né, que era o stand-up. O Jô acho que brinca que ele só não ficava em pé, mas que ele fazia, né, conversava com a plateia ali de levar 1 hora e pouco fazendo piada. Então, é um negócio barato, para eles é bom e tal, e eu acho que vão tentar sugar isso o quanto dá. Mas o Tá No Ar, por exemplo, era um programa muito caro,
muito caro, porque você pegava o cara assim, ficava de repente 2 horas de maquiagem, tinha história assim, né? A atriz ficou 3 horas se maquiando para fazer um negócio incrível, aí acabava o horário da gravação e ela não gravava, voltava no outro dia. Quer dizer, você gasta o tempo do maquiador, você gasta a diária do ator, tem lá todo o cenário montado para aquilo. Chegava no ar, eles usavam 1 segundo, porque os negócios eram frames muito rápidos. Tudo bem que aquilo era utilizado em outros programas, mas era muito pouco usado, ali, 1 segundo na tela, para uma produção imensa. Então era caro, né? Por isso que o programa mudou, aquela história que o programa está desgastado, vamos criar outra ideia. Daí criaram uma ideia inferior, que era o Fora de Hora, botaram a culpa no bastidor do assédio, não sei o que lá, mas o programa realmente desandou ali, né? Teve troca de um para o outro. Eu acho que o Tá No Ar esmoreceu por custo mesmo, não tem outra razão, porque se não acaba um programa que você acha que está desgastado em 6 anos, você vê a praça tem 50 e pouco, sei lá, 60 anos quando tem a praça, e para fazer um negócio pior na sequência, o Fora de Hora era pior do que o Tá No Ar, mas o Tá No Ar era visivelmente mais caro. E dizem que o Fora de Hora entrou no ar com vários cortes de custos, mas só falaram da questão do assédio, mas o programa sofreu outros atropelos antes de entrar no ar e ficou um lixo. Aí veio a pandemia, acabou de varrer e a gente ficou sem nada. Né? Ô, Fábio, eu posso dar uma dica para o pessoal do SBT? Claro, Por favor. Daniela Beruti, Pelégio, tio Silvio. Tem um Chico Anísio, um Jô Soares, um gênio aí que está no mercado, está na pista para... Não está no mercado, que tem contrato. Mas eu contrataria Tata Werneck. Tata Werneck é o gênio do humor que está aí dando sopa, mal aproveitada, porque o programa dela tinha que ser diário, e eu pensaria nisso. Verdade, Tata é gênia. E o programa da Tata é um programa que não é... Você pega o programa da Tata e o programa que o Adnet tentou fazer, o Adnight, que não funcionou. Eu falo assim, eu acho que o Adnight sofria de excesso de orçamento, porque eles inventavam muita coisa quando o principal era o Adnet. E aí ficava aquele monte de alegoria perdida. Se ele fosse na onda da Tatá, ele se daria muito bem. A Tatá deu a sorte de fazer no Multishow, que tinha menos grana, então fez um negócio enxuto, centrado nela, nas brincadeiras dela, exatamente isso. Tatá é campeã da publicidade hoje, né? Tem cada 2 intervalos na internet ela aparece com alguma coisa. Então, fora isso, é uma pessoa que atrai muito, as marcas adoram ela, né? Bem pensado. E fora uma coisa, né? A Tatá, claro, televisão é tudo roteirizado, mas ela tem um improviso, e para um talk show, principalmente, como o Jô Soares sempre mandava muito bem no improviso, nas tiradas, na entrevista, até numa coisa brincando com o próprio apresentador, que eu acho que isso que é o principal, dar risada de você mesmo. A Tatá, ela manda muito bem nisso. Espero, né, que se alguém estiver assistindo esse humilde painel, ou dê atenção ao hack. Reinaldo, por favor. Vocês me fizeram lembrar dos tempos da MTV, que tinha o Hermes e Renato com aqueles cenários horríveis, com capum de isopor. Mas a esculhambação que é o charme, Reinaldo. Não, aquilo era maravilhoso. Envelheceu, mas assim, aquilo era muito bom, né? O Comédia MTV, de onde sai essa galera também, né? De onde veio todo mundo, Né? Eu queria lembrar só que tava lá. Eu ia lembrar só que o Jô Soares, além de toda a desproporção dele para o Danilo, que são perfis totalmente diferentes, o Jô Soares tinha um redator que é praticamente alguém insubstituível, que era o Max Nunes, né? Essa figura do redator de humor, eu acho que ainda é mais difícil de achar do que o próprio comediante engraçado e tal. Muito difícil, assim, acho o cara era muito gênio. Ô, Padi, imaginar que o SBT teve em seus quadros Max Nunes, né? Né? Impressionante mesmo. Teve mesmo. Agora, tem uma coisa, quando você compara também o programa do Gentili com o programa da Tatá, gente, o programa da Tatá é muito mais diversificado, ela é muito mais versátil. Sim, eu também acho. A Tatá está muito melhor que o Gentili, vamos deixar isso claro, mas a gente tem que lembrar que o Gentili também não tem aquele elenco que a Tatá tem disponível. O Fábio Pochá, que mudou da Record para a Globo, pode falar muito bem sobre isso. Assim, a diferença entre fazer um programa em que você pode convidar todo o elenco da Globo e onde você não pode, tem o seu peso, mas claro que a Tatá é muito mais do que o Danilo.
O Fábio, o Hack também fez menção a isso, mas assim, das reprises dos programas antigos, né? Então nós temos, por exemplo, um canal no YouTube que recupera, né, que reedita as pegadinhas do Topa Tudo por Dinheiro, as pegadinhas do Silvio Santos, né? As clássicas, tanto as clássicas como as contemporâneas, com aquelas pegadinhas meio prank, né, meio, né, para assustar, fantasma, exorcista, Chuck, enfim. Mas ainda, eu fiz essa pergunta também para o Sticer na última gravação, que é assim, não observamos ainda um investimento do SBT nessas plataformas de streaming, né? Nessa ida para nem da Record. A Record tem o Play Plus. A Record tem o Play Plus, né? Bem ou mal, tá lá, né? Mas assim, tá faltando, a gente sabe, da Band e tal, mas tem um movimento que a gente ainda está aguardando, porque já que, vamos lá, a Globoplay está aí rendendo muito com as reprises das suas novelas mais clássicas, né? Com algum tipo de programação, ok, beleza. Mas o SBT tem um acervo também que é muito grande, em teledramaturgia, em humor, em programas de auditório, clássicos com Hélio Camargo, Moacir Franco, enfim, tem muita coisa, Ronald Golias, enfim, tem muita coisa ali carente, talvez, de uma visibilidade para quem gosta mesmo de cheiro de naftalina no streaming, né? Mas como você observa, que informação que você já colheu a respeito de um investimento, de um olhar do SBT para o streaming, para além daquilo que eles fazem no YouTube? Zero. Não tenho conhecimento de nada. Recentemente eles falaram em fazer, eu não sei se tem no YouTube um negócio de SBT News, um canal Sim. SBT News, né? Mas é tudo no YouTube, eles podiam rentabilizar isso melhor. Ao mesmo tempo, eles têm um público muito popular. É engraçado que eles têm uma coisa muito conservadora em tudo, né? Nas ideias e na resistência em mudar, mas eles têm um público de internet bem rato, no bom sentido, assim, né? Que corre atrás, que tem torcida, né? Tem essa história, SBT, que tem torcida. Eles, quando se faz uma crítica ao SBT, aparecem, sei lá, parece aquela coisa quando cai o motoqueiro na rua, que juntam todos, assim, que eles vêm todos atrás, eles vêm bater em você. Então, eles têm um público muito fiel de internet, tem a coisa eles criaram tanto lá o Troféu Imprensa e o Troféu Internet com associação, acho que com o UOL e tal, mas tudo associado a alguém, eles não têm uma plataforma própria, né? E eu não vejo interesse em desenvolver alguma coisa própria. A própria Record tem o Play Plus, que é uma parceria também, não é deles, né? Mas tem, acho que eles são ali o produto principal e tal, mas não é um negócio que nasceu ali. E no SBT eu não vejo nada, vejo zero de iniciativa de streaming. É como se não fosse com eles, sabe? Assim, eles estão em outro mundo. Sei lá, a gente às vezes acha que a Globo também está gastando muito dinheiro com um negócio que talvez, né, a concorrente dela é a Net. Eu até perguntei isso para o presidente atual na inauguração lá do MG4, no Rio, Jorge Nóbrega, porque ele falou o tempo todo na nossa concorrência como Netflix. Falei, a TV... A Padilhone caiu? Padi caiu. Espera que eu só vou acender minha luz aqui enquanto ela volta. Bom, aí a gente edita essa parte. Tá vendo? O Reinaldo censura aí, ó. Ele não quer mostrar. Voltou. Não voltei ainda. Que dó, ela estava bem na resposta. Voltou. Despenquei aqui. Agora até me perdi. Eu nem lembro onde eu estava. Você estava perguntando para o novo presidente lá da Globo. Sim, porque eles acham a Globo. A Globo passou a lidar com o universo só do streaming, mas ela está agora num terreno complicado, porque a concorrência de Record e SBT nunca fizeram muita cócega nela, e ela está lidando agora com gigantes, né? É só Netflix, Amazon, Disney, que faz esses pacotes aí junto, mas enfim, o cara uma hora tem que escolher, né, entre pagar aqui ou ali. Então,
não sei qual é o plano do SBT nesse sentido. Talvez ele não veja espaço para ele ser um. Mas ele podia ser uma Pluto TV, por exemplo, né? Da Viacom, que é de graça e sustentada com publicidade. Dá para fazer um outro negócio, dá para fazer um outro modelo, e dá para achar depois de repente, essas reportagens ou o programa que você não viu em algum lugar que seja monetizado para eles só, né? Se não seja dividido com o YouTube, com outras coisas. Mas eu não vejo nenhum plano nesse sentido. Porque se eles estão preocupados, por exemplo, com a audiência, vamos dizer assim, uma fatia de público de uma classe determinada, que, enfim, não vai pagar uma plataforma de streaming. Né? Uma faixa de renda mais baixa. Mas, como você falou, há outras alternativas. Dá para fazer na publicidade. Em multiplataformas, são alternativas que viabilizem produção, veiculação de conteúdo e acesso. Né, exato, dá para fazer. Sim. É que o streaming sempre vai precisar de uma banda larga, vai sempre ter um custo. Mesmo assim, eles estão fazendo produção que os outros estão faturando em cima e eles não estão. Então, tem um público que já tem banda larga, tem lugares onde você acessa a banda larga gratuitamente, e o público deles é interessado no online. Então, eu acho que eles estão perdendo grandes oportunidades. Padi, e a Simba? A Simba morreu, a Simba pode ser retomada. O que você acha dessa joint venture aí, que surgiu por causa da disputa com a TV a cabo e acabou ficando no limbo, né? Como a gente imaginava, né? Porque a Record tem uma segunda emissora que funciona tão pouco, né? Se eles não conseguem nem produzir para o que eles têm espaço na Record News para fazer mais coisa. Ameaçaram já umas 3, 4 vezes relevantar aquilo, fazer, né? Chegaram a fazer na época que contrataram o Heródoto, eu tinha 10 comentaristas no jornal, era legal, né? Era uma coisa, um produto vai na grade toda. Mas os caras não conseguem preencher aquilo, como é que eles vão fazer produção para TV paga, né? A gente ficou achando que não ia rolar nada. De vez em quando aparece para mim algum release da Simba com alguma iniciativa que não vai adiante. Enfim, mas eles poderiam, por exemplo, se unir num serviço de streaming deles. Isso seria legal, né? Mas eles estariam ali também, não sei como eles iam entrar em acordo, porque eles brigam entre si pela audiência linear da TV ao vivo, da TV linear, que eu digo, né, que é aquela coisa a televisão que passa na hora que passa, que não é streaming, mas eles teriam ali teriam que ter algum acordo de produções para fazer um streaming. Eu acho que quando nasceram eles pensaram muito num canal que pudesse ser um canal unindo produções das três, mas isso não foi adiante. E é como eu disse, canal, a Record tem um canal extra que é mal aproveitado, então nunca foi, né, uma coisa de confiança, era só uma união para brigar pelo preço que é pago pela audiência na TV, nas operadoras. E as operadoras hoje estão buscando outros modelos de distribuição, porque também não estão suportando essa evasão para o streaming o tempo todo. Então, por exemplo, a Claro tem lá um negócio de box Claro, que é feito quase que num modelo de streaming, né? E aí, não sei, não foi adiante. Eu não tenho muita confiança nas cabeças que procuram soluções modernas nessas 3 empresas, sabe? Eu acho que eles estão muito atrelados a quem, como é que a gente fala? Paga o almoço para comprar o jantar, vende o almoço para comprar o jantar, sabe? Assim, uma coisa muito apertada de orçamento. Muito da mão para a boca, né? E teria que remodelar ali os negócios para fazer um investimento alto nesse campo. Bom, a gente já está aqui com mais de 1 hora, né, de painel. Então, a pergunta que eu faço para você, Padi, é não como jornalista. A pergunta para Padi, pessoa, e para telespectadora. Então, são 2 perguntas. A primeira, qual que é o programa do SBT, TVS, que você tem uma boa lembrança, que realmente atinge seu coração quando você vê desses 40 anos de emissora? Domingo no Parque. Adorava o Domingo no Parque, adorava o foguete, sempre fico pensando no foguete. Toda a situação da minha vida eu estou num foguete, eu falo a palavra errada, eu falo sim para não e não para sim.
Ô, Cristina, desculpa te cortar, mas você não acha que a gente está assim, meio que no foguete do Silvio Santos, assim? Você troca a bicicleta por 10 canetas sem carga? Sim! Você troca a democracia por um regime de opressão? Sim! Verdade, verdade. Desculpa. Não, muito trágico isso. É para a gente rir da tragédia, assim, mas é exatamente como eu me sinto. Né? E então, para mim, uma coisa muito afetuosa da minha memória afetiva é o Domingo no Parque. Eu gostava de um jogo que o Silvio fazia com umas bolas gigantes, que as crianças iam correndo atrás da bola. Eu tenho 51 anos, né? Então, para mim, é muito essa época, assim. E que mais? E o Jô Soares mesmo, né? Jô Soares 11h30, que eu acho que era melhor do que o programa do Jô. O Jô Soares fora da Globo era mais divertido, apesar de ele poder levar gente da Globo na Globo, né? Eu falei agora há pouco do Pochá, ele ganhou essa vantagem, mas logo a gente viu que o Jô, às vezes, talvez ele tenha. Não é ele se acomodado, né? Mas o programa acabou se acomodando com essa chance de poder levar todo mundo. E no SBT era mais na raça, né? Aquela coisa mais pancada, tal, vamos conseguir. Aí as conversas tinham um valor muito grande. Então eu achava mais visceral no SBT o Jô Soares do que na Globo. E a outra pergunta é: o que você sentiu? Como é que foi a primeira vez que você viu o Silvio Santos frente a você? Nossa! Eu queria encostar o dedo assim para ver se não era um totem, né? Porque é muito impressionante mesmo. É um negócio que você fica paralisado. Eu fui fazer um troféu imprensa, acho que em 93, lá, primeira vez. E aí, quando eu comecei a falar, ele falou assim, para acabar comigo, ele falou assim: tá nervosa? Você tá nervosa? Não fica nervosa. E aí é que você fica muito nervoso, porque você quer parecer natural, né? Mas eu lembro que teve isso. Aí eu fiz lá um voto, não lembro quem era, e quando ele rodou de novo nos jurados, eu falei, ele falou: agora está mais calmo. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Mas ele faz isso com as pessoas, né? Você tem que ter um jogo de cintura danado. E na época a televisão era muito engessada, né? Todo mundo tinha que parecer realmente preparado, nasci pronta para a câmera, estou aqui para falar com o Silvio Santos, para mim é uma coisa normal. Não tinha muito esse espaço para você para rir de você, para se zoar, entendeu? Então era meio tenso, assim. E foi isso, assim, eu me lembro disso, foi o primeiro troféu imprensa. E aí é engraçado que eu passei 16 anos no Estadão, passei pela Folha e agora voltei, agora faz já 2 anos, né, 3 anos que eu estou lá, e sempre as pessoas acham, os diretores, as chefias, que você tem uma intimidade enorme com o Silvio Santos, porque você esteve lá várias vezes. Eu falo, gente, todo ano eu vou ao troféu imprensa e todo ano ele me pergunta: é a sua primeira vez aqui? Então, não conte com isso, não conte comigo como canal para falar com ele, porque assim, tem que dar plantão no Jassa, né? Que ele não dá entrevista. Então, a tática é essa, assim, tem alguém disponível para dar plantão no Jassa, e geralmente que não tem a cara muito conhecida, porque senão alguém vai te expulsar de lá também a qualquer momento. Mas é genial, assim, é sempre isso. É sua primeira vez? Assim, sempre isso. Não, nós três aqui ainda não tivemos essa chance de conhecer o Silvio pessoalmente. Já fui 4 vezes no SBT, não consegui conhecer o Silvio, mas eu tenho uma historinha. Quem abençoou meu pedido de casamento para minha mulher foi o Rock. Que maravilhoso! Porque graças ao SBT, estou falando isso aqui para o público, hein? O pessoal que acompanha o canal. Graças ao SBT eu conheci a minha esposa, porque ela gosta do SBT, que nem a gente aqui. E daí ela falava: você tem que me pedir um dia em casamento. Você tem que um dia, eu gostaria que você me pedisse em casamento. Eu falei: tá bom. Aí eu levei ela no SBT. Né? Ela nunca tinha ido. Eu falei: não, vamos lá. Eu conheço um amigo meu, era produtor do Domingo Legal. Você vai ver o Passo Repassa. E aí eu pedi em casamento a minha esposa dentro do CBT. E o Rock tava lá. Eu falei: Rock, abraça a gente aqui, tiramos uma foto e o SBT está abençoando esse casamento. Então, graças ao Rock, estamos muito bem casados. Né? Então, gente, maravilhoso. Adoro o Rock, adoro. Grande personagem, o Rock. Ele é o símbolo, né, do SBT ali, ele que cuida do auditório. Acho que o auditório é o símbolo, ele acaba sendo
um símbolo, né? Sim, sim. Eu tenho uma história ótima de Silvio que nunca. Eu já contei uma vez na Rádio Estadão e eles transformaram tipo numa vinheta, assim, passava toda hora eu contando essa história. Quando você contrata alguém, você pergunta sobre os méritos da pessoa. Então, eu falei assim: eu vou contar. E aí a Rádio Estadão, na época, que eu era colunista lá também, queriam que eu contasse algum episódio de uma grande cobertura minha. Eu falei: não, vou contar um grande fracasso meu. Foi o dia em que eu estive na casa da Hebe com o Silvio Santos e não entrevistei o Silvio Santos. E eu fiquei 20 anos com a expectativa que eu ia recuperar aquele momento e nunca consegui recuperar a chance de falar com ele de alguma forma. Mas era um jantar para Verônica Castro, que era a Rosa Selvagem, que fez muito sucesso na época do primeiro Carrossel. Ela veio para o Brasil, eu cobri o programa da Hebe toda semana, eu era setorista da Hebe. E assim, eu me divertia muito e eu adorava, era uma coisa assim, era uma relação, para mim, doída. Assim, a Hebe foi a única pessoa profissional de TV que morreu e eu senti como se fosse família, uma coisa assim, acabou um tempo, né? Então era muito forte. E aí, naquela época, eu era bem foquinha, toda semana eu estava no SBT. Na terça-feira, que era segunda-feira ainda naquela época, o programa, quando eu fui ao programa para cobertura normal, tinha a Verônica Castro no programa, e todo mundo estava falando que ia ter um jantar na casa dela, e todo mundo tentando saber, não sei o quê, e eu desinteressada no jantar. Aí a Hebe me chama no intervalo e fala assim: vou dar um jantar lá em casa, aparece lá. Para Verônica, acabando o programa. Eu falei: ainda bem que eu vim direitinho hoje, né? Estava ajeitada, né? Tá aquele figurino de redação. Fui ao jantar e chegou lá, estava o Silvio Santos no canto da sala conversando com o Jô Soares. Eu falei: não vou incomodar o Silvio Santos conversando, quem sou eu para fazer isso? E eu estava com um fotógrafo, ele fez umas fotos, falei: daqui a pouco eu vou saber a minha hora de me aproximar. E aí o jantar ia ser servido no andar de baixo da casa, eu obedeci, desci para o jantar, chegou lá, né, aquela coisa de cada um, mesas todas determinadas e tal, e eu falei: Hebe, cadê o Silvio? Ela falou: Silvio foi embora, meia-noite, da meia-noite ele vira Cinderela e vai embora, ele não fica na... E eu falei: mas eu não falei com ele. Ela falou: aí ela ria, tudo ela ria, assim, tudo bem. Então, eu falei: não tá tudo bem. Como é que eu não falei? Eu tenho que trocar, tem que ter uma aspa do Silvio Santos na minha matéria. E um fotógrafo fez foto e tal. Gente, foi o maior esporro público da minha vida de redação. Seria hoje considerado um assédio moral, porque o chefe gritava comigo: como você não falou com o Silvio Santos? Eu falei: não, eu vou dar um jeito nisso. Não tinha jeito, né? E eu não falei com o Silvio Santos, não tinha. E foi embora sorrateiramente, eu não vi. E nunca mais eu consegui uma entrevista do Silvio. No Troféu Imprensa, toda vez ele chega, troca lá meia dúzia de palavras com a gente, e a gente aproveita as aspas dele como as únicas do ano. Assim, meia dúzia de frases que ele fala, você aproveita. Mas é aquele inferno, ele dá entrevista quando ele encontra alguém na porta do Jaça, e a pessoa fica ali horas insistindo, e ele começa a falar. Mas essa é a minha história trágica com o Silvio. Tem até você falou disso, né, dessa história. O Otávio Mesquita, quando ele estava no perfil lá no SBT, ele conseguiu fazer uma entrevista rápida com o Silvio. Ele fazendo pergunta, toda hora o Silvio olhava para ele e falava assim: acabou? Tá bom? Tá bom, posso ir? Sim, toda hora ele, né? Tá bom, sim. Tchau. Aí ele levantava e ia embora, né? Sim, é verdade. Teve um Troféu Imprensa que ele quis mostrar as estátuas de cera que ele tem lá no SBT, né? Que ele tem umas que são peladas, tem uma mulher, tem um garçom, tem umas coisas estranhíssimas lá, no mezanino lá da diretoria. E aí ele falou assim: se a Caras fizer, ele é deslumbrado pela Caras, né? Então, se a Caras fizer uma matéria das minhas estátuas de cera, eu mostro para você. Aí a menina que estava lá, a editora, falou assim: a gente faz, claro. Ele falou assim: no duro? Ela falou: sim, lógico, no duro mesmo. Aí ele falou: então vamos fazer. E levou quem que era, meu Deus? Acho que era a Cláudia Boechat. Ele levou ela para ver as estátuas com o fotógrafo. E eu fui junto. Acabou o Troféu Imprensa, acabou a gravação, e eu falei: vou ficar no backstage, porque vai sobrar alguma coisa para mim. E fiquei acompanhando as coisas que ele falava, e no meio eu perguntava algumas coisas. Na época tinham falado que o SBT exibia na Raiz é Trovão, né? Acho que foi logo depois do Pantanal. Aí fiquei fazendo perguntas. Aí ele falou: está perguntando muito. Ele falou: não dou entrevista. Eu falei: não, Silvio, mas me conta só isso. Aí ele falava: não sei ainda se a gente vai ter ou não vai ter. Tudo era assim, sabe? Aí ficava esse negócio. Já acabou? Vai ficar falando mais? Mas era engraçado, né? Eu fiz um texto só com esse backstage das fotos para Caras, que depois virou capa da revista Caras. Não, é muito folclórico, né, Cristina? Muito. E propriamente esse museu do SBT já é um show à parte da emissora, né? Total. Um negócio
tem de troféu imprensa, câmera, até os fantoches que o próprio Silvio mexia, que ele brincava. Tem tudo, assim. É um programa. Você vai ler um programa. Exatamente, Bom, o bastidor é um programa. Hack, as nossas considerações. Eu não falo mais consideração final depois daquele esporro do Reinaldo, que não pode falar mais considerações finais. Eu vou aproveitar que eu perguntei para a Cristina, eu vou perguntar para você suas últimas palavras e qual o programa da TVS que você adorava, que marcou a tua vida. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, eu tenho muitos, né? Eu já contei essa história aqui, eu fui no programa do Bozo quando eu tinha 5 anos e foi uma experiência marcante, tanto é que eu estou contando aqui, ao mesmo tempo decepcionante, porque eu lembro que eu fazia assim e eu olhava atrás da tapadeira, prego, eu via assim que o brilho. O Reinaldo contou uma experiência parecida, né, Reinaldo? Eu via o brilho que não era igual da minha televisão. Tipo, na hora do desenho, eu pensava, vai ter uma televisão e a gente vai ver o desenho. Não, a gente tinha que sentar. E aí o Bozo saía do... 5. Então é uma grande decepção, né? Muito. Aí o Bozo sentava no chão e saía do personagem, falava com a voz grossa. Eu não... Tipo, eu não absorvia aquela magia, né? Hoje eu falo, nossa, não, foi legal. Eu vi como é a televisão por dentro, nem que seja uma vez, né? E é curioso. Eu tive a mesma experiência no programa do lendário Atim Espirro, na Gazeta. Eu fui ao programa e era completamente diferente. Eles tinham essa preocupação de manter a ilusão da criança e tal. Tinham recreadores, ia para o intervalo, a gente ficava brincando. Então, voltando à sua pergunta, eu ia falar do Bozo, mas eu acho que é o Jô. Esses apresentadores, principalmente entrevistadores, eles não têm noção do que significava levar aquele tipo de conteúdo cultural na televisão aberta. Eu morava aqui, já em São José do Rio Preto, que hoje é uma cidade que a gente tem acesso a tudo, uma cidade rica, grande, mas na época não era assim. Então, o livro chegava atrasado, revista era com uma semana de antecedente, de atraso, tudo muito difícil. E ele levava coisas que eu, na minha vida de adolescente, que estava começando a se interessar por cultura, fazia muita falta. Então, a Marília Gabriela, o Amaury Júnior, o Otávio Mesquita, o Jô, todo esse pessoal trazia gente que ampliou os horizontes. Tinha um monte de gente do interior do Brasil afora. Então, eu acho que eu elejo o Jô. E é isso, foi um prazer, Padi. Espero que a gente repita. Boa também. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez. A mesma pergunta para você também, para a gente finalizar. E valeu por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Eu não dei esporro, não. Eu não dei esporro. É porque eu não gosto de considerações finais. Olha, ela ficou ruminando isso, esperando a oportunidade de falar para jogar. Considerações finais, bota formal demais e não sei, parece que termina as questões, parece que resolveu. Tal, enfim. Eu não sei. Nem na tese eu escrevi considerações finais. Gente, não sei nem se eu terminei essa tese. Cada vez que eu leio ela, eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa assombrosa. Mas, enfim. É que nem falar meu último disco, né? Parece que a pessoa morreu. Meu último disco, a pessoa morreu. Né? Meu último filme. Então, aquele cara que escreve sempre com reticências, né? Eu tenho uma certa bronca de 3 pontinhos, porque é a pessoa que não consegue chegar numa conclusão. Eu quando coloco, eu estou sinalizando dúvida, né? Mas, enfim, te amo, Fábio, te amo, não ia te chamar, xingar desse jeito, não. Mas, enfim, isso que o Hack contou é verdade. Né? Eu também passei por isso. Uma vez esperando o Bozo, uma inauguração de supermercado em Belo Horizonte, que era um supermercado chamado, acho que era Manda Brasa, o nome do supermercado. Mas que não era o Bozo. Era um daqueles muitos que faziam caravanas pelo país e tal. E o Bozo eram vários, né? E eu logo saquei pela voz, me deu uma brochada. Eu disse, gente, não gostei desse Bozo, não. Esse Bozo aí não gostei, não. E ele era mais gordinho, não era esguio igual o Bozo, enfim. E gordofobia ainda não é, mas vai ser crime, viu? Você modere suas palavras.
É que aquele macacão do Bozo, daquele jeito, né? Aquele macacão do Bozo era para um corpesguio. Só em poste mesmo, Aquilo lá é para vestir poste. Aquilo é para vestir poste, cabide, enfim. Aqueles negócio de pendurar paletó. Mas, assim, E um outro eu tinha medo do Bozo, eu não gostava do Bozo. Só essa parte. Eu gostava do Bozo. Tinha medo. Você tinha medo. Mas, enfim, existia também um programa da Tia Dulce em Belo Horizonte, que era na TV Alterosa, que era retransmissora do SBT. Então, era um programa infantil local. E a mesma sensação que o Hack teve, eu tive também, de olhar o cenário tá meio que saindo. Cristina, você tinha medo do Jesus do SBT quando acabava a Porta da Esperança, que vinha com aquela... De quem? Do Jesus. O Jesus. Acabava a Porta da Esperança e vinha a figura de Jesus com uma voz assim, um dia eu quero me encontrar. Você não tinha medo, não? Eu não lembro disso. Você já fez tudo o que podia pelo seu semelhante. Pense bem. Eu não pois lembro dia disso. Vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. É ele que fazia o áudio. Reinaldo, sem querer te interromper, só queria fazer essa observação. O SBT é uma emissora, foi, pelo menos até aqui, até essas passagens bíblicas que eles têm colocado, que são péssimas, é uma emissora quase ecumênica, porque ela é de um judeu, ele tem as filhas e a mulher evangélicas, e a novela, por exemplo, Carinha de Anjo era católica, eles só não têm religião afro lá, mas eles têm um respeito religioso muito interessante. E no momento mais trágico do SBT, quando o Pan-Americano foi para o chão, ele resistiu bravamente a vender os horários para a igreja evangélica. Então, eu tenho essa reverência a fazer para o seu Silvio e para o SBT na história dos 40 anos. Desculpa, só faltou isso. Não, excelente a sua observação, assim. Mas era essa questão da ilusão, né? Que você vê o cenário caindo e tal. Agora, do SBT, o que eu mais gostava, assim, o que eu mais sinto falta hoje, é porque eu sinto falta dele, né? Eu sinto falta é uma coisa safadinha, mas era da fase da minha adolescência, assim, que é o Miele. Por exemplo, aquele programa de madrugada, Coquetel. Adoro Miele, adoro. Adorava o Miele, eu era fascinado. Mas é uma blasfêmia você lembrar do Miele pelo Coquetel, que era uma pessoa tão maior do que... Não, muito maior. Sim, não, muito maior que aquilo. Mas adorava, porque quando você ligava, por exemplo, o Jô Soares, e aí estava o Miele, para tudo eu vou assistir o Miele. Então, o Miele concentrava, aparecia, eu ficava ligado nele. Assim, adorava as histórias dele, as viagens dele e tal. Ele cantou rap. Então, assim, o cara era genial, né? Sinto falta mas, assim, da presença do Miele na televisão, esse momento no SBT, talvez até por força da adolescência, dos hormônios, assim, a presença do Miele ali foi importante. Era a geração, como é que era? A sala especial da sua geração, né? Que teve a sala especial. Que era da Record, né? E não acontecia nada, né? Mas os meninos ficavam enlouquecidos, era muito bom. Nada, a luz apagava. Era meio Zezinho daquele programa do Jô Soares, esperando o striptease que nunca chegava. Mas era isso, assim, né? Eu tenho saudade do Miele, como tenho saudade do Moacir Franco, muita mesmo, assim. Dele fazendo humor, saudade do Ronald Golias, né, também fazendo muita coisa que o SBT trouxe, né? Mas, Cristina, muito obrigado pela sua presença. Adorei, foi ótimo. Seu conhecimento, trocar esse tempinho com a gente. Obrigadão. Obrigada eu. Cristina, eu vou colocar aqui para você, acho que até é um modo clássico da gente terminar esse nosso belo bate-papo com isso daqui. Acabava a Porta da Esperança, era um dos últimos programas do Silvio Santos, aparecia isso aqui. Sério mesmo. Eu não lembro. Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Bom, isso daí foi o terror de muitas crianças nos anos 80 e 90, inclusive o meu. Eu morria de medo disso. Já tem a síndrome do fim do domingo, né?
Aí você começa o fim do domingo com isso, realmente. E o pior, Gente. você mudava de canal e ia pro Fantástico com aquela música que também era um negócio que derrubava, né? Eu não lembrava disso. Não, era terrível. Olha, Padi, já era um tempinho que a gente já queria trazer você aqui. A gente conversa, a gente não esconde quando a gente admira alguém, como a gente falou com o Sticer e falou com tantas outras pessoas bacanas. É uma honra ter falado com vocês aqui sobre o SBT, sobre televisão. A gente admira muito o seu trabalho, eu admiro muito, sempre há muito tempo venho acompanhando você, o que você escreve, em qualquer veículo que você estiver, pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando sempre você. Foi uma honra, foi um prazer, e a gente só tem que te agradecer e, mais uma vez, pedir para o pessoal acessar o site telepadia.folha.com.br, porque todas as informações da televisão, os bastidores, as novidades, a Cristina, ela trabalha firmemente para trazer para a gente que gosta de televisão, que também escreve, eu escrevo e leio muito a Padi também, então tá aí, é necessário e obrigatória a leitura. Padi, muito obrigado, foi uma honra. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Espero não decepcionar depois de tudo isso que você falou, o pessoal fica com uma alta expectativa, né? Mas eu vou tentar honrar. Obrigada. Não, a gente que agradece e também agradece você que acompanhou até agora este bate-papo. Muito obrigado a todos que têm acompanhado aqui o canal Arquivo. Espero trazer mais painéis aqui em breve, mais conversas sobre televisão, passado, enfim. A gente espera trazer conteúdo de verdade para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.